Nós gostaríamos nesta noite meditar um pouco numa passagem bíblica de um homem que a vida dele foi verdadeiramente cumprir uma promessa. Mas, nos momentos que nós vivemos fora, vivemos sem a direção do Senhor, parece até que a promessa não se cumpre. E tem situações que as tribulações são tão grandes que nós pensamos até mesmo que Deus se esqueceu de nós. Não é verdade? Jesus, quando estava na cruz, ele não viu o resultado do Pai em satisfazê-lo. E ele falou: por que me desamparaste? No último momento da cruz, no último momento da dor, ele viu o Pai longe. E às vezes, irmãos, nós também se encontramos em situações iguais. Às vezes nós passamos por momentos na vida que nós achamos que o Pai está longe, está fora daquilo que nós estamos fazendo ou vivenciando, né? E aqui eu quero falar sobre esse homem chamado Jacó. Abra sua Bíblia, no capítulo 28 de Gênesis, para nós meditarmos um pouco na vida desse homem que teve altos e baixos, né? E desde o seu nascimento já foi traçado um plano de Deus na vida de Jacó. Desde o seu nascimento já foi feito algo para que ele fosse o escolhido de Deus e nascesse com a marca da promessa. Mas nós vemos que muitas situações da vida da gente mudam, porque nós tomamos rumos não esperando Deus fazer. Capítulo 28 de Gênesis diz assim: Isaac chamou a Jacó, dando-lhe a sua bênção, e ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti, a tua descendência contigo, para que possuas terras a tua peregrinação, concedida por Deus a Abraão. Versículo 10. Partiu Jacó a Beerseba e seguiu para Arã, e tendo chegado num certo lugar, ali passou a noite, pois era o sol posto, e tomou uma das pedras do lugar, e pela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o Oriente e o Ocidente, para o Norte e para o Sul. E em ti as tuas descendências serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém. Promessa, irmão. Promessa na vida de um homem. Um homem que agora ele estava fugindo da sua família. Fugindo por quê? Foi iludido por uma mãe que amava mais do que o outro filho. Foi iludido para enganar o pai e sofrer uma consequência por aquilo que eles fizeram. E agora ele fugia do seu irmão Esaú, porque enganou o seu pai e teve todo o apoio da mãe. Senhor, irmãos, que nós temos que pensar duas vezes para dizer ao filho se sim ou se não.
coisa a ele, para que amanhã ele não tenha consequências de uma mãe que mal criou seu filho. Isso era amor, irmão. Era uma mãe que gostava do filho demais. Jacó era um filho caseiro. Era um filho que ajudava a mãe. Isaú era um menino de caça. Era um menino que ficava no mato. Era um menino que andava, mas não ficava em casa. Jacó já era um caseiro. E a mãe queria ver a bênção sobre o caseiro, porque ela amava ele. E fez de tudo para enganar o pai e receber a bênção. A bênção não era dele, mas ele tinha uma promessa de Deus. Essa promessa ela ia se cumprir cedo ou tarde, não precisava se enganar ninguém, não precisava tomar iniciativa e nem partido de ninguém, não precisava ouvir a mãe falar alguma coisa, não. Tinha que viver a vida na presença de Deus. A bênção da promessa estava sobre ele. A bênção da promessa está sobre a tua vida. Então você não adianta se preocupar com A, com B, com C. Se preocupe em fazer a vontade de Deus na tua vida, para você não ter consequências mais tarde, para você não ter preço para pagar mais tarde de coisas que você nem imaginou que ia acontecer. E Jacó, quando ele passou por esse lugar, ele estava desesperado, estava dormindo. E disse que ele chegou naquele lugar, colocou uma pedra no travesseiro, e deitou e teve um sonho. E o sonho era a revelação de Deus, que os anjos estavam o atendendo. Os anjos estavam protegendo, acolhendo. Mas acolhendo quem? Um homem suplantador, enganador, um homem que só fez coisas erradas. Irmão, tem coisas que nós fazemos porque nós achamos que aquilo não vai ferir em nada. Mas nós vamos pagar o preço por aquilo que nós fizemos de errado. Tem coisas que nós vivenciamos hoje, que você fez lá no passado. Hoje você se arrependeu porque a cabeça que você tem hoje, você não fazia a besteira que você fez no passado. Mas como você já fez, Deus não se esqueceu, você vai pagar o preço por aquilo. E Jacó sabia de tudo isso. E quando você olha aqui, você vê uma coisa. Jacó estabeleceu naquele lugar a casa de Deus. E chamou de Betel. Porque ali Deus falou com ele. A casa de Deus na sua vida pode ser na igreja, pode ser na hora que você vai deitar no seu quarto, pode ser na hora que você vai orar na sua sala. Deus vai falar com você e ali é Betel na sua vida. É a casa do Senhor para você. E Jacó naquele momento, irmãos, ele fez um voto ao Senhor. Ele falou: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, tudo que eu ganhar na minha vida, eu me ensinarei ao Senhor. Promessa de um homem desenganado, de um homem enganador, de um homem mau. Mas ali ele teve um compromisso com o Senhor. Deus não está vendo o que é o passado. Deus está vendo você no momento que você confessa e alcança a misericórdia dele. Tem hora que você precisa pedir para Deus perdoar. Tem hora que você precisa acordar e dizer: Senhor, eu errei. Eu fiz o que era errado. Eu não devia ter feito isso. Mas se o Senhor estiver comigo, eu também vou estar junto com o Senhor. Mas ali, irmão, nós vemos, se você olhar aqui, no versículo 18, do próprio capítulo 28, o que Jacó fez. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre cujo topo ele colocou azeite. E ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada, que eu empreendo, e me der pão para comer, roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus,
E a pedra que me dir por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei dízimo. Aleluia. Compromisso. Fez um compromisso com Deus naquele momento. Tem muitas pessoas que fazem compromisso com Deus, irmãos, mas esquece. Fez um compromisso de às vezes não fazer mais determinadas coisas que fazia errado e continua fazendo. Fez um compromisso de às vezes assumir alguma coisa com responsabilidade para a igreja, para Deus, e depois larga e não faz mais. E isso é o que Jacó estava fazendo. O compromisso. E esse compromisso tem que ser cumprido. Porque quando nós fazemos um voto diante do Senhor, irmão, Deus não pede para ninguém fazer voto. Mas se você fez, se você efetuou um voto, faça. Não negue, porque no momento que você negar, as consequências virão, porque você é um servo infiel, negligente, você não abre os seus olhos para ver a ação de Deus na sua vida. E muitas vezes, começa a acontecer as coisas, você começa a reclamar. Deus não me ouve, Deus não faz mais isso, e esquece do compromisso que ficou atrás. Jacó fez isso. Ele fez um compromisso com o Senhor. Aqui, nós vemos o seguinte. Ele teve uma revelação de Deus. A pedra que ele usou como travesseiro se transformou em um altar para o Senhor. O azeite que ele despejou foi uma unção sobre aquele lugar. Então ali foi a demonstração de ter tido a revelação do Senhor para a sua vida. Quantos aqui já tiveram uma revelação de Deus para a sua vida? Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, foi uma revelação de Deus para a tua vida. Nós que muitas vezes éramos macumbeiro, muitas vezes nós éramos feiticeiros, idólatras, e nós fizemos um compromisso com Jesus. Naquele momento nós esquecemos tudo que era passado e começamos a viver uma vida de presente na nossa vida, a presença de Deus. Foi o que Jacó fez. Naquela hora, ele fez um compromisso que ele estava em desespero. Ele fugia da família porque o irmão queria matá-lo. Ele ia para uma terra que ele não conhecia ninguém, apesar de ser parente da sua mãe, mas ele foi para lá porque o pai determinou a ele: não se case com as mulheres de Canaã, vá para a terra da sua mãe e lá você ficou com esposa. O seu irmão Esaú já era tão carnal que nem se preocupou com isso. Ele já casou com as mulheres de lá mesmo. E isso era aonde Jacó se preocupava, porque Jacó era temente a Deus. E quando ele falou que ia matar, ele estava preocupado porque ele sabia que o irmão matava mesmo. Era um camarada que não tinha verdadeiramente temor do Senhor. E aqui nós vemos Jacó fazendo um compromisso agora. E ele começa a pedir sustento. Ele começa a pedir para o Senhor guardar ele, livrar, e nós vemos que isso, os anjos estavam atendendo os seus pedidos. Às vezes, irmão, você está numa luta hoje, você precisa superar. Superar o quê? A dificuldade que você está passando hoje. Mas não é perder esperança em Deus, é ter esperança. Tem pessoas que começam a passar dificuldade, ele já não começa a orar, ele já não começa a ir para a igreja, ele já começa a afastar mais de Deus, ele não resolve isso. O que nós precisamos é ter determinação na nossa vida. Eu vou servir ao Senhor com barriga cheia ou barriga vazia. Eu vou servir ao Senhor com doença, com enfermidade, ou sem doença, sem enfermidade. Eu vou fazer a vontade de Deus em tudo, para que eu possa ter vitória na minha vida. Amém. E esse momento, Jacó tomou a decisão, recebeu a revelação e foi da casa de Deus para fazer aquilo que ele tinha determinação na sua vida. Quando ele saiu, ele já foi com um propósito: se Deus me guardar, se Deus me livrar, se Deus fazer alguma coisa comigo, eu servirei esse Deus. Quantas pessoas aceitam Jesus e prometem isso, mas de repente acabam bebendo, acabam fumando, acabam se desviando, acabam saindo da presença do Senhor. Quantas pessoas prometem
Porque você se lembra o dia que você aceitou Jesus, quando você recebeu aquele primeiro amor, que alegria maravilhosa, parecia que você queria ficar na igreja todo dia, toda hora, e hoje já não tem mais isso, você já não sente mais essa alegria. Hoje você já não fala mais em língua estranha, porque o Espírito Santo ficou longe de você. Jacó passou um período de 30 anos sem voltar à casa de Deus. Jacó começou a ter a vida dele, achando que Deus ia o abençoá-lo e não precisava mais voltar. É um erro muito que nós cometemos, irmãos. Às vezes, quando estamos sendo abençoados, nós esquecemos de Deus. Deus está me abençoando, mas nós estamos longe. Deus está fazendo isso comigo. Eu não tive prejuízo, eu ganhei, eu fiz, aconteci. Meu irmão, cuidado. Deus está te dando um alerta para você não deixar chegar o tempo das vacas magras. Você está passando o tempo da vaca gorda. E você pensa que esse tempo não vai acabar. Agora você precisa ter consciência de uma coisa, vai chegar o tempo da vaca magra, mas se você estiver com Deus, a vaca magra não vai devorar o que você tem. Deus vai te guardar. Mas se você perder a estrutura que você tem em Deus, vai chegar um momento que você vai começar a cair nos seus erros, na idolatria. Você vai começar a cair nos seus erros, naquilo que você fazia no mundo. Você vai fazer depois de ter conhecido Jesus. Abra agora a sua Bíblia. Capítulo 35 de Gênesis. Betel era o lugar de adoração. Passou muitos anos. Jacó foi enganado pelo tio. Jacó teve momentos de situações que ele perdeu familiares. Teve momentos que ele foi destruído pelo inimigo. Teve horas que ele passou a ver a sua morte. Ele cumpriu a palavra do pai para casar com uma esposa da sua família. Mas ele tinha dentro dele algo que o machucava. E quando você abre a Bíblia agora, no capítulo 35 de Gênesis, você começa a ver uma situação, Deus falando com Jacó outra vez. Disse Deus a Jacó: levanta, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Voltar a Betel é tomar consciência dos seus erros, da sua atitude. Você prometeu servir o Senhor e não está servindo. Você prometeu ser fiel e não está sendo. Você prometeu ser dizimista e não está sendo. E volte a Betel, porque o altar está esperando você outra vez. Aleluia. Mas não é possível. Tanta desgraça aconteceu comigo. Então, vai vivendo a vida que você quer. Vai achando que você está com toda a sua razão. Vai achando que você engana Deus. Quando chegar a hora do aperto, Deus vai te chamar outra vez para você levantar um altar a Ele. Olha aqui a situação de Jacó. Quando ele chegou lá, veja como já não era como antes. Ele chegou lá na primeira vez e disse: Senhor, se tu me deres, eu serei dizimista. Se tu me proteger, o Senhor será meu Deus. Veja agora o versículo 2 do capítulo 35. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lança fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purifica e muda as suas vestes. Sabe o que é isso, irmão? Vida fora do altar do Senhor, vida miserável, pegando esmola do Satanás, comendo o que o diabo ofereceu
mesmo chegou para a família e disse: olha, jovens deuses, as suas mulheres eram idólatras, elas tinham ídolos em casa. Hoje, você não precisa ter uma Nossa Senhora em casa para ser idólatra. Você pode trocar muita coisa pela hora de Deus. Você pode trocar muitas coisas no momento de adoração ao Senhor e você passa a ser um idólatra. Quantas vezes tem pessoas que trocam por um momento a mais do computador? Outras gastam o tempo que poderiam estar orando a limpar o carro. Eu não digo que você deve deixar o seu carro sujo, mas você tem que ter tempo para limpar o carro e tempo para orar e buscar Deus também. E Jacó, ele estava vivendo essa vida, com deuses estranhos, com mulheres idólatras, e ele vivia simplesmente trabalhando. E por isso, quando você trabalha demais e esquece Deus, o que você trabalha nada resolve. Ele trabalhou 7 anos, teve que trabalhar mais 7 para ganhar a mulher que ele queria. Você vê muita gente trabalhando aí, dobrado, 3 vezes mais. Não vou no culto essa semana porque eu vou trabalhar. E acha que é bom. De repente, o que você ganha naquele trabalho que você largou uma semana de culto, você perde tudo. É verdade. Em uma batida de carro. Você perde tudo em uma doença, em uma enfermidade. Mas quando você levanta altar ao Senhor, você faz um culto de adoração a Deus, quando você vai para a igreja e adora o Senhor, você começa a ver Deus operando milagres na sua vida. Aquilo que você não ia ganhar, você ganha porque Deus reconhece o que você fez. E aqui nós vemos, irmãos, que Ele mesmo tomou a iniciativa. Agora não adianta você ir levantar o altar com os erros. Não adianta você ir levantar o altar com os deuses estranhos. Não. Veja só. Primeiro Ele manda todo mundo purificar suas roupas. Ele manda todo mundo lançar os deuses fora. E no versículo 3 ele diz: levantemos e subamos a Betel. E farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Deus está te respondendo. Deus está falando com você. Se você tem vivido dias que você nota que você está desviado, chegou o momento de você levantar um altar de novo. Chegou a hora que você está vendo que a sua situação, quando você se batizou nas águas, não era essa que você está vivendo hoje. É porque você está fora. E Deus está querendo restaurar a sua vida hoje. Mudar a sua vida hoje. Restaurar o seu lar hoje. Antes que venham os dias piores. Ele sabia que o irmão estava atrás dele para matá-lo. Ele sabia. Talvez você está vivendo hoje um dia de amargura por erro que você fez lá atrás. Mas eu quero te dizer, se você estiver na mão do Senhor, o Senhor vai cuidar de você. Aleluia! Na hora mais apertada de Jacó, ele voltou e construiu um altar e fez um altar novo e disse: Senhor, eu reabilito a minha vida, eu renovo a minha fé, eu reforço a minha confiança em Ti, Senhor, e eu vou Te servir. Aleluia! Aí ele criou coragem. Tomou a iniciativa e foi de frente com o irmão. O irmão que era ganancioso, louco para matar ele. Quando encontrou ele, viu Deus agindo na vida dele. Abraçou e o beijou. Meu irmão, você não pode ter medo dos erros do passado. O que você precisa é ter consciência que Deus está com você agora. E se você estiver com Deus, Deus te livra mesmo dos erros do passado. Se você estiver com o Senhor, você não precisa de nada para se defender. Você não precisa de advogado, você não precisa de juiz, você não precisa de ninguém. O Senhor vai ser o teu advogado. O Senhor vai ser o teu juiz. E Ele vai entrar com a providência. E na hora que você menos esperar, o Senhor te dá o livramento. Nós tivemos um moço ali dentro da cadeia. E quando esse moço veio a aceitar Jesus como seu Salvador, a pastora Paula falando com ele, atrás das grades mesmo,
Ele disse, eu não tenho mais jeito. Eles colocaram um monte de bronca para mim. E eu estou com um espelho na cara. E que aquilo não sabe. Naquele momento, foi feita uma oração. E falou, Deus do impossível pode tirar daqui. O advogado, dia antes, tinha falado para ele, olha, Luiz, você não vai sair daqui tão fácil, não. Porque agora a bronca aumentou. E você vai ter que ficar aqui muito tempo. E ele chorando, falou para Paulo. O advogado falou para mim que não foi não chorar. Mas ali ele aceitou Jesus, confessou Jesus e falou, vou mudar de vida. Eu vou ter uma vida transformada. Porque alguém que está atrás da grade, irmão, ele pode confessar Jesus, mas ele vai continuar lá. Não tem que tirar de lá. Então, aceitar Jesus e falar, sai, não vai acontecer nunca. Mas ele aceitou Jesus confiando, como um ladrão da cruz. Está vendo um cara morrer junto com ele na cruz? E falou assim, lembra de mim quando tiver no teu reino? Que reino é esse? O cara está morrendo igual eu aqui. Mas é confiar, é ter fé. E ele aceitou Jesus confiando. Passados 3 dias, o delegado mandou soltar. E quando abriu o computador, não tinha mais bronca nenhuma no computador. Tinha sumido, desaparecido todas as broncas que ele tinha no estelionato. Isso é a mão do Senhor. Hoje ele está servindo ao Senhor, lá na cidade de Londrina, um empresário. Isso é porque, irmãos, Deus quando está conosco, e se nós realmente levantarmos um altar a Ele vai nos proteger e vai nos livrar de todo mal. Por isso, nesta noite eu quero te dizer, irmão, não fique com medo daquilo que o inimigo está colocando. Adão e Eva, quando eles erraram, eles se amedrontaram, não quiseram ver Deus. Tem pessoas que erram e fogem. Não adianta fugir, irmão. Errou, paga o preço. Toda a sua mão, Deus. E o Senhor vai fazer a obra. E Deus faz. Mas isso é questão de quê? É coragem. Nós vemos que o novo compromisso de Jacó fez com que ele passasse quase 30 anos servindo ídolos. E esquecendo o compromisso lá atrás. E foi perdendo a estrutura, foi perdendo a fé, foi perdendo a confiança, foi deixando a sua família viver de qualquer jeito, foi passando a viver de forma ilícita ao Senhor. E ali ele teve resultados espirituais negativos. Se você tiver resultados espirituais positivos na sua vida, não importa o que você fez de negativismo, o resultado espiritual vai te dar a vitória. Se você viver na presença de Deus. Agora veja só para nós hoje. Isso quer dizer o quê? Voltar ao primeiro amor. Lembrar do que se esfriou. Você lembra quando você aceitou Jesus, quantas horas você orava por dia? Você lembra quando você aceitou Jesus, quanto tempo você ficava na presença do Senhor? Você lembra quando você aceitou Jesus, que alegria que você sentia e agora já não sente mais? Parece que tudo está ocupando o lugar de Deus. Nós estamos numa posição nesta noite, como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, eu e a minha casa vamos lutar para nós sermos a mesma pessoa que um dia aceitou Jesus, se batizou nas águas e foi removido pelo poder de Deus. Aquela velha criatura acabou. Agora é tudo novo. E você vai restaurar o altar. E o Senhor vai te abençoar esta noite. Então, nesta noite, eu não sei o que você está passando, mas essa palavra vem de bom para você. Toma uma posição na sua vida hoje. Levante um altar de oração hoje. Vamos nos colocar de pé. Se você estiver passando por uma situação que você nunca passou, chegou o momento de você começar a pensar. Jacó falou, olha, eu preciso me libertar disso. Eu preciso mudar minhas vestes. Eu preciso transformar a minha esposa. Ela precisa me libertar dos ídolos. Não importa. O importante é que você tome uma posição. Não adianta nós ficarmos, irmãos, enganando a nós mesmos. O Senhor está querendo mudar a nossa vida hoje. Aleluia. Feche suas olhos agora.